O cheiro naquele quarto era uma mistura enjoativa de desinfetante hospitalar e poeira acumulada em bichos de pelúcia. No centro da penumbra, uma mulher jazia sobre o lençol manchado, seu corpo pesado marcado por 17 golpes profundos de uma faca de cozinha. O silêncio daquela casa em Springfield, no Missouri, era tão espesso que parecia físico, metálico por anos. O mundo acreditou que Didi Blanchard era uma santa, uma mártir que dedicou cada segundo de seus 48 anos para cuidar de uma filha condenada por uma dezena de doenças incuráveis. Mas, enquanto o sangue esfriava e o bafio da morte tomava a sala, a verdade começava a rastejar para fora das sombras. Não havia cadeira de rodas na cena do crime. Não havia oxigênio. Apenas a constatação visceral de que o maior monstro da vida de Gypsy Rose não era a leucemia ou a distrofia muscular, mas o abraço sufocante de quem deveria protegê-la. A polícia encontrou o post no Facebook naquelas primeiras horas da madrugada. Uma frase curta, seca, que perfurou a farsa de uma vida inteira. A vadia está morta. Naquele momento, o amor materno deixou de ser um refúgio para se tornar o cenário de um dos crimes mais perturbadores do século XXI. Para entender o corte profundo daquela faca, precisamos voltar às paredes rosa da casa que a comunidade ergueu com caridade. Gypsy Rose era o retrato da fragilidade. Uma menina pequena, de dentes apodrecidos e cabeça raspada, que o mundo via apenas através do filtro da piedade. Didi alimentava essa imagem com o zelo de um predador. Ela convencia médicos, vizinhos e a própria filha de que Gypsy sofria de uma lista interminável de males: asma, epilepsia, apneia do sono e uma paralisia que apreendia uma cadeira de rodas metálica e fria. Mas o horror não estava nas doenças, e sim na farmácia pessoal que Didi administrava. Ela forçava a menina a ingerir coquetéis de remédios que causavam efeitos colaterais devastadores, simulando sintomas que não existiam. Se a menina tentava andar na calada da noite, o olhar da mãe se tornava uma lâmina. Não conte a ninguém que você consegue ficar de pé. Ela sibilava nos ouvidos da criança. Aos 19 anos, Gypsy possuía a mente de uma criança de 7, ou pelo menos era isso que Didi vendia para o mundo. O isolamento era absoluto. A casa era um santuário de mentiras, onde o tempo não passava, apenas apodrecia. Enquanto as doações em dinheiro e as viagens gratuitas para a Disney chegavam, a realidade de Gypsy era limitada a 440 metros quadrados de puro controle psicológico. Era um jogo de espelhos, onde a mãe precisava da doença da filha para ser heroína. E a filha precisava da mãe para, simplesmente, não morrer de medo. A adolescência de Gypsy Rose não foi marcada por bailes ou descobertas, mas pelo som rítmico e perturbador da máquina de oxigênio que ela não precisava usar. No entanto, o corpo humano possui uma biologia teimosa, apesar de todos os medicamentos para retardar seu crescimento. Gypsy começou a florescer no escuro. Ela começou a perceber que suas pernas tinham força e que sua mente não era de uma criança de 7 anos, como sua mãe proclamava a todos. O despertar veio através de um laptop escondido, operado nas madrugadas, enquanto o bafio pesado do sono de Didi preenchia o corredor. Na frieza da tela, Gypsy descobriu um mundo onde as mães não batiam em suas mãos com colheres de pau por tentarem comer açúcar. Foi ali, entre fóruns de discussão e salas de bate-papo, que ela conheceu Nicolas Godejohn. A relação nasceu sob o signo da morbidez. Nicolas tinha suas próprias sombras e, para Gypsy, ele era a única fresta de luz em uma masmorra pintada de rosa. Eles criaram um universo paralelo povoado por fantasias de fuga e de uma vida normal que parecia estar a milênios de distância. Mas Didi sentia a mudança no ar. O controle estava escorregando por entre seus dedos envelhecidos. A vigilância dobrou Gypsy, foi acorrentada à
cama em momentos de desobediência, ouvindo que o mundo lá fora era um lugar cruel que a devoraria em um segundo. O que Didi não percebeu em sua arrogância narcisista é que a crueldade que Gypsy mais temia já estava dentro de casa, sentada na poltrona ao lado, segurando uma seringa cheia de calmantes. O desespero de Gypsy Rose atingiu o ponto de ebulição quando ela percebeu que Didi jamais a deixaria partir. A mãe não viu uma filha, viu uma fonte de renda e de atenção constante. No escuro do quarto, Gypsy e Nicholas começaram a traçar um plano que exalava o cheiro metálico da morte. Não era mais sobre fugir, era sobre eliminar o obstáculo que a mantinha cativa. Gypsy providenciou a arma, uma faca de caça comprada online e entregue em segredo. Em junho de 2015, o plano entrou em sua fase terminal. Nicholas viajou centenas de quilômetros de ônibus, carregando o peso da promessa que fizera a sua princesa. Ele chegou à casa na calada da noite, um vulto sob a luz pálida dos postes de Springfield. Gypsy abriu a porta, o coração batendo como um animal enjaulado. Ela entregou as luvas e a faca e então se trancou no banheiro, cobrindo os ouvidos com as mãos trêmulas. Do outro lado da porta, o silêncio da noite foi rasgado pelos gritos abafados de Didi. 17 vezes o metal perfurou a carne da mulher que, por 24 anos, alegou ser a única salvação da filha. Não houve misericórdia. Quando Nicholas terminou, o Santuário Rosa estava transformado em um matadouro. Gypsy saiu do banheiro e, pela primeira vez em sua vida, olhou para o corpo imóvel da mãe sem sentir o peso das correntes invisíveis. Mas a liberdade que ela buscava tinha um preço que começaria a ser cobrado antes mesmo do sol nascer. O silêncio que se seguiu aos gritos foi mais aterrorizante do que o próprio ato. Gypsy e Nicholas não fugiram imediatamente. Eles permaneceram na casa com o cadáver por algum tempo, uma calmaria doentia após a tempestade de sangue. Eles limparam parte da cena, pegaram cerca de $4.000 que Didi guardava em espécie e pegaram um táxi para um motel próximo. A adrenalina mascarava o horror, mas a realidade de Gypsy estava prestes a sofrer uma mutação violenta. Pela primeira vez, ela caminhava com as próprias pernas em público, sem a cadeira de rodas, sem os tubos de oxigênio, sentindo o ar noturno tocar sua pele sem a permissão da mãe. Mas a farsa que Didi construiu era tão vasta que a própria liberdade de Gypsy parecia um crime aos olhos do mundo. No dia seguinte, eles pegaram um ônibus para o Wisconsin, a casa de Nicholas. Gypsy achava que, com a morte de sua carcereiro, o mundo simplesmente a deixaria ser feliz. O que ela não entendia era que a pegada digital que deixaram para trás era um rastro de sangue impossível de ignorar. Foram as postagens no perfil de Didi no Facebook, as frases perturbadoras escritas por Gypsy para garantir que o corpo fosse encontrado, que selaram seu destino. O post dizia: "Eu finalmente matei aquela vadia." Milhares de quilômetros dali, a polícia de Springfield arrombava a porta da Casa Rosa, esperando encontrar uma tragédia contra uma mãe heróica, mas o que descobriram foi o início de um pesadelo que o sistema judiciário não sabia como processar. Quando os oficiais entraram na residência, o ar estava saturado com cheiro pesado de decomposição precoce e o mofo de segredos guardados por décadas. A imagem de Didi Blanchard, o pilar de força daquela comunidade caída sem vida, disparou um alerta nacional. Onde estava a pobre e indefesa Gypsy Rose? O medo inicial era de um sequestro violento. O mundo imaginava a menina doente, sem sua cadeira de rodas, sendo levada por um monstro para morrer no frio. A caçada humana cruzou fronteiras estaduais, mobilizando centenas de agentes, mas quando a polícia rastreou o endereço IP das postagens e cercou a casa de Nicholas no Wisconsin, a imagem que encontraram quebrou a lógica de todos os presentes. Não havia uma menina moribunda em uma maca.
Gypsy Rose estava de pé. Ela caminhava, falava com clareza e não apresentava nenhum dos sinais das doenças crônicas que justificaram milhões em doações. A revelação foi como um soco no estômago da opinião pública. A vítima de sequestro era, na verdade, a arquiteta da fuga em menos de 48 horas, a Santa. Didi foi revelada como uma torturadora que sofria de síndrome de Munchausen por procuração e a frágil. Gypsy Rose tornou-se uma ré por assassinato em primeiro grau. O choque foi absoluto. Como o sistema médico falhou por 24 anos, a justiça agora tinha um dilema visceral nas mãos. Gypsy era uma assassina a sangue frio ou uma sobrevivente de tortura que usou o único recurso que lhe restava. As celas da prisão eram frias, mas para Gypsy Rose, elas pareciam estranhamente mais amplas do que o quarto onde passou a vida cativa. Enquanto os advogados mergulhavam nas montanhas de registros médicos, a extensão da tortura de Didi começava a emergir como um tumor maligno. Descobriu-se que a mãe havia submetido a filha a cirurgias desnecessárias, incluindo a remoção das glândulas salivares e a inserção de tubos de alimentação diretamente no estômago. Gypsy não tinha leucemia. Ela não tinha distrofia muscular. Seus dentes não apodreceram por doença, mas pelo uso contínuo de medicação desnecessária e desnutrição forçada. O mundo assistia em choque à transformação da narrativa. A vítima havia se tornado vilã para poder sobreviver à sua salvadora. Nicolas Godejohn, no entanto, enfrentava uma realidade distinta. Ele era o braço que segurou a faca, o homem que executou os 17 golpes enquanto Gypsy se escondia. A defesa de Gypsy trabalhava incansavelmente para pintar o quadro de uma mente fragmentada por décadas de abuso sistemático. O acordo judicial foi inevitável diante da prova irrefutável de que ela era uma prisioneira de guerra em sua própria casa em 2016. Gypsy Rose Blanchard aceitou uma sentença de 10 anos de prisão. Para muitos, era pouco para um assassinato, para outros era uma eternidade para alguém que acabara de descobrir o que significava respirar sem permissão. Mas, enquanto Gypsy começava a contar seus dias atrás das grades, a sombra de Didi continuava a pairar sobre ela. Uma presença invisível que o tempo jamais conseguiria apagar por completo. A vida no cárcere trouxe a Gypsy algo que a liberdade nunca dera: autonomia sobre o próprio corpo. Pela primeira vez, ela não precisava de tubos, cadeiras de rodas ou mentiras para existir. No entanto, o julgamento de Nicolas Godejohn, o homem que ela chamava de seu cavaleiro, trouxe à tona os detalhes mais crus e metálicos daquela noite de junho. Enquanto Gypsy era vista por muitos como uma sobrevivente que finalmente respirava, Nicolas era desenhado como o executor implacável. No tribunal, as mensagens trocadas entre os dois revelaram uma dinâmica perturbadora, onde o desejo de liberdade se misturava a fantasias sombrias. Nicolas não teve a mesma sorte ou a mesma empatia do público. Em 2019, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, por desferir os golpes que Gypsy planejou. A balança da justiça pesava de forma desigual para os dois amantes Gypsy. Agora, com o cabelo crescendo e os olhos brilhando com uma saúde que nunca teve, tornava-se uma celebridade atrás das grades, recebendo milhares de cartas e pedidos de entrevista. Mas o báfio daquela casa rosa ainda perseguia nos seus sonhos. Ela confessou em entrevistas que se sentia mais livre na prisão do que vivendo com a mãe. Era a declaração final sobre o horror do abuso. Uma cela de concreto de 3 por 3 metros era preferível ao abraço de Didi Blanchard. A história, porém, estava longe de ser enterrada com o corpo da mãe no cemitério local. Dezembro de 2023, os portões da unidade correcional de Chillicothe se abriram para um mundo que observava através de lentes de câmeras e telas de celulares.
Gypsy Rose Blanchard não era mais a menina de cabeça raspada que o mundo conheceu. Ela era uma mulher de 32 anos, carregando no olhar o peso de uma liberdade comprada com sangue da própria linhagem. A transição da cela para o tapete vermelho foi quase instantânea. O público, fascinado pelo grotesco e pelo resiliente, a transformou em um ícone pop, uma fênix que surgiu das cinzas de um abuso quase inacreditável. Mas, sob os flashes dos fotógrafos, o bafio metálico do passado ainda persistia. Gypsy casou-se enquanto estava presa. Tentou construir uma vida comum, mas como se desfaz o nó de uma infância onde a realidade era uma construção de dor. As redes sociais se tornaram um novo campo de batalha. Milhões de seguidores analisavam cada postagem, cada palavra, procurando vestígios da manipulação que ela aprendera com a melhor professora, Didi. A pergunta que pairava no ar, fria e cortante, era se Gypsy conseguiria escapar da herança psicológica da mãe. O trauma não se apaga com uma sentença cumprida, ele rasteja, sussurra nas madrugadas e molda cada nova relação com a sombra do controle. Enquanto ela saboreava sua primeira refeição em liberdade, o fantasma da Casa Rosa em Springfield parecia sorrir nas sombras, sabendo que, embora o corpo de Didi estivesse a 7 palmos sob a terra, suas lições sobre sobrevivência e farsa estavam gravadas no DNA de sua única filha. O caso Blanchard não terminou quando os portões da prisão se fecharam atrás de Gypsy. Ele se tornou um espelho distorcido da nossa própria obsessão pelo macabro. Hoje, Gypsy Rose caminha livre, mas carrega consigo uma cicatriz que nenhum cirurgião pode remover. A consciência de que, para nascer como indivíduo, ela precisou orquestrar a morte daquela que lhe deu a vida. O Santuário Rosa de Springfield foi demolido, mas as cinzas daquele amor doentio ainda flutuam no imaginário coletivo. Didi Blanchard conseguiu o que queria em vida. Ela se tornou inesquecível. Mas o preço foi transformar sua filha em um eterno lembrete de que a proteção absoluta pode ser a forma mais refinada de crueldade. Milhares de pessoas agora acompanham cada passo de Gypsy, esperando um deslize, uma falha ou talvez um sinal de que a menina doente ainda vive em algum lugar sob aquela pele saudável. A verdade visceral é que não há vencedores nesta história de Dia das Mães. Apenas os restos de uma tragédia grega moderna, onde o cordão umbilical foi cortado com o gume de uma faca de caça. Enquanto as luzes das câmeras se apagam e o público busca o próximo horror, Gypsy Rose Blanchard precisa encarar o espelho todas as manhãs. E lá, na penumbra do reflexo, ela sabe que o vínculo entre mãe e filha é eterno, mesmo quando um deles para de bater. O caso está encerrado, mas o calafrio, esse permanece para sempre.